Fala galera da MedSimple, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre o gráfico da complacência pulmonar. Então eu vou desenhar aqui o meu gráfico, vou colocar um eixo de volume, um eixo de pressão, vou colocar aqui a pressão zero, vou fazer rapidinho aqui uma risca na pressão zero só para a gente marcar. E eu vou fazer agora os gráficos. Primeiro, o gráfico da caixa torácica. O gráfico da caixa torácica vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou fazer o gráfico do pulmão. Vou fazer em verde o gráfico do pulmão. Ele vai ficar mais ou menos assim. E por último eu vou fazer o gráfico caixa torácica mais pulmão, que vai ficar mais ou menos assim. Isso, vamos colocar aqui os nomes rapidinho. Então esse aqui é o do pulmão. Esse aqui é o da caixa torácica. E esse aqui é o caixa torácica mais pulmão. Caixa mais pulmão. Então fechou. Qual é a primeira coisa que você tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender nesse gráfico do pulmão aqui é que ele sempre está acima de zero. Por que ele nunca está negativo e os outros dois estão negativos? Porque a tendência natural do pulmão é sempre colabar. Olha para esse gráfico, ele significa só o pulmão. Então a gente está olhando só o pulmão. Imagina que o pulmão é um balão. A tendência dele é sempre colabar. Ele sempre quer colabar o pulmão. Então, por isso que a pressão dentro dele sempre vai ser assim e nunca vai ser assim. Por natureza, o pulmão por si só sempre para dentro. Por isso o gráfico dele é assim. Por outro lado, se a gente pegar a caixa torácica, então a gente vai desenhar aqui uma vértebra, as costelas, aí uma cartilagem externa, outra cartilagem externa. A caixa torácica, ela tem tendência natural de querer se expandir, porém vai chegar um ponto que é exatamente esse ponto aqui, onde ela vai querer, você vai inflar tanto o pulmão, né, que ela vai querer ir para dentro. Então ela vai fazer a mesma força que o pulmão faz. Beleza, então a gente entendeu os dois primeiros gráficos. Agora vamos entender o terceiro, que é o mais importante, que é o da caixa torácica mais pulmão. Bom, esse gráfico então é basicamente a gente tem o pulmão fazendo a força dele para dentro e a gente tem a caixa torácica fazendo a força dela para fora. A primeira coisa que você entende é que essas duas forças são opostas, então quando elas se igualarem, força resultante igual a zero, né? Uma força para lá e uma força para cá, a gente vai estar aqui, ó. Isso é quando? Isso é quando eu estou no final de uma expiração, uma expiração normal. Então tem lá o meu volume corrente, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Nesse ponto aqui. O que vai sobrar de volumes no pulmão lá, que você estudou os volumes do pulmão? Vai sobrar o volume expiratório de reserva e vai sobrar o volume residual. E como que é o nome disso? O nome dessas duas coisas juntas é volume residual funcional. Aliás, capacidade residual funcional, que é a soma de dois volumes, né? Então, nesse ponto aqui, onde as duas forças se igualam, você tem lá no volume a capacidade residual funcional. Então, aí você pode ver o que acontece nesse gráfico, né? Quando você aumenta, ou seja, inspira o máximo de ar que você consegue, então vai aumentar o volume do pulmão. E olha o que está acontecendo. Está aumentando a pressão também. O que é óbvio, né? Porque quanto mais ar dentro do pulmão, mais ele quer jogar esse ar para fora. Então toda aquela... Então, uma pressão de colabamento, digamos assim, né? Tentando jogar o ar para fora. E daí a gente pode plotar nas outras curvas aqui para ver como que tá a pressão ou o volume no pulmão e na caixa torácica, né? Por exemplo, aqui nesse ponto a gente sabe que o pulmão está com bastante pressão, querendo jogar para fora. E está com um volume grande também. E a caixa torácica tá a mesma coisa, está querendo jogar ar para fora
porque tá com uma pressão positiva e tá com o volume dela grande também. Volume grande. Acho que é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí embaixo. Valeu!